Então, os 3 pilares são ignorância, isolamento e rejeição. E o que é interessante? Esses 3 pilares são justamente os 3 pilares que compõem o amor. Porque o amor, que eu gosto de definir, primeiro, conhecimento. Você consegue amar aquilo que você conhece. O amor surge através da relação, né? Então, se eu não te conheço, eu não tenho como desenvolver amor por você. Se eu não conheço Deus, eu não tenho como manifestar amor por esse divino. Se eu não conheço meus filhos, meus pais, se são desconhecidos, para mim eu não consigo manifestar amor. Então, o primeiro pilar do amor é conhecimento, que é o oposto do medo, que é a ignorância. O segundo pilar do amor, o que é? Conexão. Você se conecta através do amor. Tudo que você ama, você tem uma conexão profunda. E o pilar mais importante de todos, isso tem a ver com o divino também. O terceiro pilar mais importante do que é amor, entender o que é amor, é aceitação. Você só ama verdadeiramente aquilo que você não quer mudar. Porque você aceita. A si mesmo, inclusive. Exatamente. Quando você chega num ponto e fala, eu me aceito do jeito que eu sou, eu não preciso mais mudar a minha constituição, a minha imagem, a minha personalidade. Quando você entende que você não precisa mais mudar quem você é, quer dizer que você se aceita, logo quer dizer que você se ama. Se você não precisa mudar a sua esposa ou seus filhos, quer dizer que você ama. A relação com o divino qual é? Deus, ele te aceita do jeito que você é. Uma mãe aceita um filho com todas as falhas mais absurdas que tem. A mãe aceita um filho. Isso é uma relação profunda de amor. Uhum. Ela conhece verdadeiramente aquele filho, conhecimento. Ela tem uma conexão profunda, quase psíquica com aquela pessoa. E ela tem uma aceitação profunda. A questão do conhecer é a única que eu questionaria por conta de saber que se nasce o teu filho, você não precisa nem conhecer ele. Você olha pra cara dele sem saber nem Mas o é que que ele você vai ser, conhece. você ama. Você Mas conhece. então já você conhece antes. cada célula daquele ser que tá ali. Sim, você conhece antes. nesse caso, É isso mesmo. de conhecer, não de... É isso mesmo. É. Então, esse é o ponto que eu trago, na verdade, né? Os pilares do que é medo, do que é amor, pra gente entender as duas forças opostas. E aí, através desse processo, faz sentido. Você começa a aplicar o que eu apliquei em mim, que foi o meu processo terapêutico individual para me curar dos meus medos. Então eu comecei a entender que todos os meus medos eram baseados naquilo que eu não sabia, na minha ignorância. E naquilo que eu rejeitava. E naquilo que eu me isolava também. Então eu era uma criança isolada na escola, no recreio. E eu rejeitava as outras crianças. No fundo eu não conhecia a realidade do outro. E esse lance de, eu vi uma vez, eu acho que faz muito sentido, a questão da vergonha. Sim. A vergonha está totalmente ligado à sua vaidade, porque você parte do princípio que todos estão te notando. Perfeito. Porque se você entra numa sala, nossa, eu tô com vergonha de entrar nessa sala, vai todo mundo me olhar e falar assim, quem disse que alguém vai notar você? É a sua vaidade falando, né? E isso é uma coisa que a gente trabalha, o ego, a gente não pode viver sem o ego. Mas você entende que isso é de cada DNA, é de cada um, é individual, ou é uma coisa também fabricada, também aprendida? É uma programação instaurada desde a nossa existência enquanto espécie social que depende do grupo para sobreviver. Certo, a aceitação da... É uma programação ancestral, porque se você se isola do grupo, se você se isolava do grupo num deserto, você literalmente morria. Então o pertencimento, ele é extremamente importante. Então a gente tem medo de não pertencer, né? Esse é um dos medos assim mais latentes e dolorosos que existem. E você citando, você falou que também é muito uma questão espiritual, você tem mencionado, e eu acho que isso também é um ponto importante. Aonde entra a sua crença? Você
Você faz parte de alguma religião, seguiu alguma doutrina, mudou? Onde você está hoje? Qual é a sua visão para isso? Tá, eu acho que antes da gente falar de crença, eu acho que é só importante eu complementar uma questão com relação à família, porque Claro. eu disse que a opressão familiar, ela é algo espiritual. Sim. Por quê? E isso é uma coisa que é bem interessante e tem a ver um pouco com aquilo que eu vivo dentro da espiritualidade, tá? Porque a família que a gente nasce é literalmente a família que a gente programou para nascer. Escolhemos. A gente escolhe. A gente escolhe uma família extremamente disfuncional, caótica, com uma mãe ou um pai amoroso, com uma mãe narcisista ou um pai alcoólatra e violento. Entende? Então tudo isso é programado antes da gente nascer. Isso já diz um pouco da vertente espiritual que eu estudo, que é uma linha de espiritismo, espírita, de espiritualidade livre. Porém, completando esse raciocínio com relação à família, e voltando para a crença que você perguntou, eu tento ao máximo me manter ausente de crenças. A melhor forma que eu tenho para definir a minha vertente espiritual é que eu sou um cristão ateu, não dogmático, espiritualista. Ateu no meio disso como? Exatamente. Ateu não é quem não crê em nada? Exato. E como que você no meio disso crê e não crê? Porque é o seguinte, o que é a crença? A crença... Não necessariamente. Tá. A fé não necessariamente é crença. Tá. Porque é o seguinte, a crença nada mais é do que um conjunto de ideias e conceitos definidos, bem definidos, que foram estruturados por grupos, por mentes ou por movimentos específicos. Toda vez que você tem uma crença muito enraizada em algo, significa que, de uma forma obrigatória, você precisa excluir todo o resto. Então, por exemplo, no Brasil, usa-se o termo crente de forma até pejorativa. Falar, aquele cara é crente. O que isso significa? Na verdade a pessoa não entende literalmente o que é. Fala para evangélico que é crente, é isso. Então, mas por que... Rotula. Para pra pensar qual o significado disso. Falar, ele é crente. Quer dizer que ele tem uma cabeça fechada. Por quê? Porque ele crê tanto num único conjunto de ideias que ele não está aberto para mais nada. E eu acho muito interessante porque uma vez eu coloquei no chat GPT, eu falei, eu posso ser um cristão ateu? E aí eu expliquei o motivo, né? Eu quero ser um cristão que entende Jesus, o Cristo, como um modelo de vida espiritual. É um modelo. Eu não necessariamente preciso crer em uma vertente específica que define o que Jesus é. Porque eu estudo Jesus em todas as vertentes filosóficas da história. Todas. Inclusive, tem túmulo de Jesus Cristo no Japão, pra você ter uma ideia. E falavam que Jesus teria morrido no Japão. E eles têm uma doutrina específica para Jesus no Japão. É mesmo? É. Pois é. Tem a vertente que entende Jesus. Mas um grupo isso no Japão. Um grupo. Tá. Mas tem lá. Coloquem depois. Tá. Coloca, existe um túmulo de Jesus Cristo no Japão. Certo. Tem lá. O que acontece? Eu estudo Jesus por todas as frentes, por toda a literatura humana que foi produzida. Toda. Legal. Tanto que eu estou escrevendo um livro que chama As Mil Faces de Jesus. Que, aliás, o Legrazi é ótimo, né? É ótimo, exatamente. Uma das vertentes que eu mais gosto, por exemplo, de Jesus é o gnosticismo. Acho que você já ouviu falar do gnosticismo. Gnóstico. O gnóstico, eles têm vários textos que são considerados proibidos pelo cânon bíblico, ou pela religião católica, ou pela religião cristã, mas que trazem uma riqueza de informação sobre Jesus que é uma coisa absurda. Por exemplo, você encontra, dentro dos textos gnósticos apócrifos proibidos, a infância de Jesus, que é riquíssima.
Daí você vai falar o seguinte, ué, mas então, se você for católico, você não pode ler esse livro? Exatamente, você não pode ler. Né? Esse que é o ponto. Então, a melhor forma, na minha opinião, e eu falo isso bastante, você pode ser extremamente espiritualizado sendo ateu. O que é ateu, então? Pra eu entender, de repente, aqui é ateu, eu tô errado. O que é ateu?